Olá pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos, né? A live da AeroTD de hoje, novamente. Nós vamos falar hoje com o professor, né? O Jorge Ferreira, é advogado, consultor em aviação civil, né? Professor de Direito Aeronáutico Nacional e Internacional, presidente da Comissão de Direitos Aeronáuticos da OAB Goiânia, membro do Grupo de Estudos para a Revisão dos Estudos da Federação Aeronáutica Internacional, a FAI, consultor externo da Frente Parlamentar para a Promoção da Aviação na Amazônia, foi presidente da Comissão de Especialistas para a Reforma do Código Brasileiro da Aeronáutica no Senado, né, Federal. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as expectativas jurídicas em tempo de Covid-19 dentro da aviação, né, na aviação. É interessante porque antes da live a gente sempre fica batendo um papo aqui com o nosso convidado e nesse papo a gente vai falando mais ou menos o que vai ser tratado dentro da live. E, gente, uma das dificuldades que eu tô tendo, acho que com os convidados, eu acho que a gente vai ter agora de novo, porque é tanto assunto que eu não sei se a gente vai dar conta de fazer em 1 hora, né? Normalmente a gente teria espaço para falar até bem mais tempo, né? Eu tô vendo que o pessoal tá entrando aqui, já tá começando a entrar. Vamos acenar para algumas pessoas aqui, né? Começando com uma musiquinha legal, né? Tô vendo aqui as pessoas todas entrando aqui. A Rosa, Ivone, já estamos com 17 pessoas. E à medida que a live vai acontecendo, a gente vai aumentando. Queria agradecer até a presença, que eu tô vendo que as pessoas que estão assistindo agora são as mesmas que estão assistindo nas outras lives. E está acrescentando cada vez mais, aparecendo pessoas aqui que são amantes da aviação, assim como nós aqui. Nós estamos tentando trazer sempre assuntos relevantes para a aviação, para a gente, nesse momento de Covid-19 aqui, para a gente não perder esse contato com a aviação. Tá bom, gente? Deixa eu chamar aqui o nosso convidado. Vamos ver se ele já está aqui pronto para a gente chamar ele aqui. Lembrando, pessoal, que nós estamos fazendo a nossa live de casa, né? Estamos todos em confinamento, então se tiver algum probleminha com relação à parte da internet, algum problema com relação a cair alguma coisa, gente, eu volto e retorno aqui e refaço o convite para a pessoa, voltamos assim, fecha, abre de novo. Isso é normal, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo, tá bom? Deixa eu ver se o nosso convidado já entrou aqui na nossa live, que ele tem que entrar na live para depois a gente fazer o convite, né? Ele deve estar entrando lá, ainda não entrou. Deixa eu até mandar uma mensagenzinha para ele aqui. Gente, até mandaram uma perguntinha aqui pro seu... entrou aqui o Jorge, já vou chamar ele aqui agora. Perguntando aqui a respeito... Juan, mandaram aqui agora no WhatsApp aqui que estão assistindo, já tem meu WhatsApp. A questão é que eu tenho rinite, uma rinite muito forte, então se der uma fungada no nariz é por causa disso, tá? Eu peço desculpa, eu não tô com Covid, não tô com coronavírus, não tô com nada disso. Tá bom, gente? Jorge, então seja bem-vindo, Jorge. A gente tem bastante assunto aí para falar, né? Dentro do tema aí, principalmente na questão, pensando na questão jurídica. Mas eu queria falar contigo, fazer uma pergunta que eu te fiz anteriormente, até antes de entrar na live, que eu acho que seria interessante até para as pessoas que não te conhecem te conhecerem um pouquinho mais, né? Como é que tu entrou nessa loucura de aviação, Jorge? Como é que é esse teu início? Como é que é essa ideia? Por que tu caiu na aviação, né? Porque hoje tem tantas... vamos dizer assim, tem tantas poucas pessoas da área do direito, né, que tem um conhecimento, né, que é especialista nessa área do direito aeronáutico, né, e tu é uma das pessoas que eu conheço, assim, que tem uma qualificação excelente nessa área, assim, e tem muito conteúdo para estar passando para o pessoal aqui, mas se tu puder contar um pouquinho de como tu caiu nessa história de aviação e direito. Bom, olá a todos, né, saudando aí o pessoal da AeroTD e a todos aqueles que estão nos ouvindo. A paixão não tem muita explicação, mas você tem que ter uma persistência maluca, tá? Originalmente, eu fiz 2 anos de medicina antes de ingressar no direito. Então, do curso de medicina, eu fui para o direito,
foi meio um pouco atropelado, né, por questões de problemas financeiros, aquela situação toda, né, e eu sempre gostei muito de aviação, era uma coisa que eu nunca me explicava, cara, e parece até que eu estava fugindo de uma vocação. E quando eu consegui passar no vestibular para Direito em 1995, eu recebi, a nossa condição financeira melhorou um pouco, eu prestei a banca do DAC, passei Sim. na banca do DAC, né, para piloto privado, e em seguida eu recebi um convite de um grande táxi aéreo aqui de Goiás para que eu fosse piloto. Eu cheguei, conversei com um dos proprietários, com um dos sócios, né, e ele me elogiou bastante, falou, pô, você tem um brevet de piloto teórico, que legal, né, vem para cá que você vai voar muito, que você vai gostar pra caramba, né, eu banco aqui as suas horas, eu faço tudo aqui, eu sei que você é da sua família, eu sei que você fala inglês, fala francês, fala espanhol, vamos aqui criar a linha aérea, como de fato eles criaram. Rapaz, só que ele perguntou para mim, né? Ô Jorge, mas como é que tá seu curso de Direito? Porque assim, nego pela metade eu não vou criar, cara. Ou você fica pro Direito ou você fica pra aviação. O que você vai querer? Olha, eu digo para vocês uma coisa, surpreendentemente, eu abri mão do emprego praticamente dos sonhos, né, para um cara que estava com 22 anos de idade e fui para o direito. E desde que eu fui para o direito, a aviação ela sempre ficou no meu radar. E falar uma coisa para você. A aviação, para você estar no meio de aviação, você tem que ser do meio. Não adianta você querer assim enganar. Você tem que estudar o motor, você tem que estudar mecânica, você tem que entender como é que funciona um serviço aéreo especializado, como é que funciona uma aeronave, como é que funciona um PQD, o que é o aerodesporto, o que são os táxis aéreos, o que são as linhas aéreas regulares, o que é o ensino, o que são os aeroclubes, o que é a infraestrutura. Nós temos um sistema misto, né? Nós temos um sistema que envolve militares, que envolve civis, o nosso direito, nossa organização, ela tem sempre alterado. Nós saímos aí de um departamento de aviação civil, de um Ministério da Aeronáutica para o Ministério da Defesa, depois para uma ANAC. Quer dizer, estamos sempre em constante evolução. E mais importante, alertar a todos. Parece que a aviação, se não for assim uma das mais reguladas do mundo, a segunda mais regulada do mundo, a atividade econômica, eu acho que ela perde apenas para a energia nuclear. Então, assim, Juan, a aviação é paixão, é dedicação, você tem que estar no meio, e porque senão, como se diz, né, você não se cria não, tá? Sim. A aviação, a Guilherme falou, ela é uma área muito regulada, né? E aí a gente começa a entrar. E aí tem uma outra coisa até que eu cheguei a comentar contigo também, que é com relação à parte dos jargões. A aviação tem muito disso também, né? As pessoas estão entrando e aí começa a falar com o piloto, com o mecânico, e aí usa os jargões da aviação, no meio do direito aí já tem os outros jargões de direito, aí tu começa a ver tudo isso, e perto da regulação é uma loucura, né? Mas eu queria ver contigo também uma outra coisa, Jorge. Vamos lá. Vamos entrar um pouquinho no nosso assunto, que é, eu sei que tu tá com relação à parte junto à Amazônia, né, que é consultor externo da Frente Parlamentar na promoção da aviação na Amazônia. E a gente veio falando muito da questão da aviação no ano de 2018, no ano de 2019, e principalmente na questão da aviação regional, que é expandir bastante. Tu tem uma visão, assim, tu que conhece bastante da aviação regional, aviação geral, assim, como é que está a aviação e o que pode acontecer com a nossa aviação antes Covid, depois Covid, como é que está a questão do potencial? Porque agora a gente sabe que está tudo parado, né? Grande parte, né? E tu pode nos falar a respeito disso? Olha, o que eu posso colocar é o seguinte. No Brasil, parece que a aviação é sempre aquela mola que está encolhida. Parece que ela está sempre esperando, cara, alguma coisinha, né, para alguém dar um toquezinho para ela realmente expandir e ela crescer. A aviação brasileira, ela nunca foi vista por um lado comercial, puramente dito. Nós tivemos durante a década de 40, a década de 50, uma certa ênfase no crescimento, porque nós tínhamos, além daquele programa Asas para o Brasil, nós tivemos também o programa Marcha para o Oeste, que foi fundamental para o surgimento de Goiânia, para o surgimento de Brasília, e parece que a coisa, Juan, parou no meio do caminho, porque nós ainda não chegamos na Amazônia, e da maneira como nós temos que chegar, como nós temos que expandir. Nós tínhamos a visão governamental extremamente equivocada, tá? E eu posso falar isso de primeira fila, porque isso tudo que eu estou falando ninguém me contou. Eu, por exemplo, né, estava lá na presidência da República, há coisa de uns 8 anos atrás,
de repente eu vi um ministro ou algum mandato do ministro dizer que, por exemplo, né, que a aviação regular seria um tapete vermelho e que a aviação geral era sempre para ser vista de forma residual. Quero dizer, não era para ser uma coisa assim para ser encarada como se fosse fonte de desenvolvimento, como se fosse nascedor de novas empresas. E como se essas empresas, né, como essas pessoas pudessem se desenvolver. E o que nós vimos nos últimos 10 anos para cá é que, por exemplo, o número de empresas de táxis aéreos simplesmente caiu pela metade. Entendeu? Agora, e também nós vimos também pela primeira vez, depois das crises de 2015, 2016, o número de aviões da aviação geral cair em sua quantidade, o número de aeronaves dentro das especificações de táxis aéreos também cair. Então, o que aconteceu? Nós estávamos vindo de um cenário extremamente difícil a partir de 2015, 2016 até 2017. Em 2018, nós começamos a ter um alento de que as coisas iriam novamente entrar nos eixos. Em 2019, nós tivemos essa percepção com muito mais força. Um novo governo, um viés mais liberal, realmente assim, alguém capaz de chegar na nossa agência, alguém capaz de chegar na Secretaria de Aviação Civil e impor que realmente exista uma agenda liberal, que exista uma agenda que promova que aonde ganhar dinheiro com a aviação não é um problema, muito pelo contrário, né, que você tem que cooperar para que isso aconteça. Até mesmo porque eu entendo a ANAC como uma agência fisicamente muito pequena. Ela mesma tem muito que crescer e crescer muito com a aviação. Então, parece que nós estávamos lutando, o setor estava lutando, cobrando para que realmente tivéssemos nomeações técnicas para o setor, lutando para que a aviação na Amazônia tivesse a visibilidade, né, para que as pessoas lá não fossem vistas, que os operadores não fossem vistos como bandoleiros, pessoas à margem da lei, mas sim como heróis. Porque você vê, né, se você coloca assim aquele voando no Alasca, os caras que pousam na calha de Rio, os caras lá viram heróis, ganham séries de televisão. Aqui as pessoas são tratadas como bandidos praticamente. Isso é muito ruim ter essa percepção. Então parece que nós estávamos nesse embalo para que acontecesse. Todos nós estávamos esperando, inclusive, o fim do carnaval, né, quando começam as coisas no Brasil. Inclusive o próprio novo Código Brasileiro de Aeronáutica, ele está assim, ele está para ser pautado, aliás, ele já está pautado no Senado Federal, porque ele já tem um projeto de lei que foi aprovado no, como é que se chama esse projeto de lei? O 258/2016, ele já foi aprovado na Comissão de Especialistas do Senado, já tem um substitutivo, está para ser votado a qualquer momento. Nós estávamos com um movimento muito forte pela aviação na Amazônia, trabalhando com a ANAC, trabalhando com a Presidência da República, trabalhando com a Secretaria de Aviação Civil, principalmente com os operadores, né? Que os operadores que ele tenham voz, porque não adianta você excluir os operadores. Parece que você quer fazer normas e leis sem saber quem opera e quem bota o dinheiro e quem faz a coisa funcionar. Resultado, veio o Covid. E o Covid, ele é algo inédito no mundo. Pelo menos assim, eu tenho 45, vou fazer agora 45 anos de idade, que eu estou imerso na aviação, que eu comecei a fazer meu PP, teórico, aquela coisa toda, já foram 24 anos. Que eu brevetei já foram 18 anos, né, cara? Já foram 21 anos. Então, assim, nunca, e detalhe, graças a Deus, eu sempre trabalhei, pude trabalhar durante toda a minha faculdade, fiz as viagens que eu queria, e sempre com um olhar crítico, vendo essa situação da aviação. E nunca, meu amigo, aconteceu algo como que está acontecendo agora. Nem no dia 11 de setembro aconteceu algo assim, porque a aviação ela foi parada por apenas 3 ou 4 dias nos Estados Unidos, depois ela voltou a operar, e agora, de repente, nem com a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos algo parecido. De você pegar assim, nós tivemos uma redução na quantidade de voos no Caribe e América Latina, coisa de 91%. E eu sempre digo uma coisa, Juan, a aviação, ela é sempre a primeira que sente qualquer efeito da economia, positivo ou negativo, mas também ela costuma ser a última a se recuperar. Mas nós temos resiliência, porque eu acredito que todo aviador é um apaixonado, todo mundo gosta de fazer com que as coisas aconteçam. Muitos empresários entram nisso de loucura, porque o cara fala, olha, eu sou fazendeiro, eu tenho grana, mas eu tenho táxi aéreo, né? E eu gosto disso. Você vê, o próprio Nick Lauda, né? Nós temos um exemplo aí claro. O Nick Lauda, ele era um cara que era banqueiro, família de banqueiro na Áustria, foi piloto, né? E sempre teve um apaixonado pela aviação e também vereador pela área. Então, eu acho que nós temos assim muita musculatura, mas
essa construção tem que ser feita entre o governo e os operadores, mas tem que ser feita assim, para valer. Não é aquela coisa de fazer uma audiênciazinha pública, fazer uma consulta pública, uma coisinha assim do gênero, um faz-me ver. Não, nós precisamos de uma participação pesada da sociedade. Quero dizer, não adianta você definir procedimentos cirúrgicos se você não escuta o médico. Sim. De verdade. Uhum. A participação das empresas, a participação do mercado é extremamente importante. Já que a gente está falando um pouquinho dessa questão, Jorge, eu queria saber, assim, ó, na tua opinião, qual seria a melhor linha ou como o governo federal podia estar auxiliando nesse momento agora que nós estamos vivendo agora de Covid-19? Primeiro, vamos fazer uma análise assim, eu acho que antes de entrar de como ele pode auxiliar, é o que ele está fazendo agora. Se puder falar um pouquinho a respeito disso, se chega, se é suficiente, né? E depois o que ele poderia fazer para melhorar. Porque algumas ações estão sendo tomadas. O que tu acha a respeito disso? É pouco? Tá bom? É bastante? Deveria ser menos? O que tu acha a respeito disso? Tanto na área da linha de financiamento, quanto também na questão de regulação, né? Porque a gente tem uma questão que a gente está falando muito, que a gente conversou antes aqui, é a questão assim, ó, a aeronave vai transportar álcool em gel, mas álcool em gel pode transportar? Não pode? Quem é que pode? Como é que vai funcionar isso? A gente está falando de álcool em gel porque até muita gente fala, mas são várias outras coisas que estão aí na questão do transporte, que muitas empresas queriam auxiliar e às vezes não estão conseguindo, né? Se puder falar um pouquinho a respeito disso. Vamos lá. O mais importante que nós temos que destacar aqui nós temos que ver assim, o que nós podemos melhorar diante de todo esse cenário de crise. Porque, afinal de contas, não adianta o governo falar assim, olha, nós tivemos um problema grave e vamos agora mexer alguns pauzinhos. Não. A primeira percepção que nós temos que ver é como é que as coisas aconteceram, tá? O que o governo de fato fez, porque eu asseguro para você uma coisa, e vou falar isso várias vezes, não vai ser a primeira crise que nós vamos encarar por causa de uma pandemia dentro desse modelo que está acontecendo. Isso vai voltar a acontecer. Então nós temos que estar preparados para novas, entre aspas, crises. O que nós tivemos aqui, o que nós vimos agora, por exemplo, foi as empresas tiveram que parar abruptamente a sua atividade. Nós tivemos assim questões extremamente absurdas. Nós tivemos coisas como governadores querendo mandar fechar aeroportos. Nós tivemos assim prefeitos querendo colocar carro em pista para que ninguém viesse trazendo vírus. Então nós vemos assim um assoberbamento, uma pedância, uma usurpação de qualquer tipo de instância, que foi uma coisa horrorosa, cara. Pelo amor de Deus. Agora, das autoridades, o que nós vimos, assim, como nós trabalhamos com leis, regulamentos, nós temos as resoluções, nós temos o regulamento de aviação civil, nós temos as instruções complementares, nós temos o Código Brasileiro de Aeronáutica, nós temos a lei do aeronauta, nós temos assim a lei da ANAC, tá? Nós temos a lei das agências e também temos a própria lei de criação da Secretaria de Aviação Civil. Então, para você ver o cipoal, que de repente você tem que mexer no engrenagem para que as coisas funcionem da melhor forma. De pronto, a ANAC, ela flexibilizou, de certa forma, as regras, né, para o transporte de alguns materiais, ou então transporte de cargas. Mesmo por assim, por exemplo, nós vimos aí associações que querem fazer o uso de aeronaves gratuitamente, tá, para que você faça o transporte desse material. E provando, obviamente, que isso não é transporte aéreo clandestino, que isso não está sendo remunerado, que isso é uma ação voluntária. Mas aí tudo bem, mas você tem um problema. O que eu posso carregar nessa aeronave? De repente você tem o quê? Olha, eu tenho aqui o álcool em gel. Isso é um artigo perigoso? Opa, 70% de concentração? Sim, é um artigo perigoso. Então como é que nós podemos flexibilizar isso? A ANAC, então, ela passou a soltar uma série de portarias. Primeiro, né, em relação, determinando quais são as empresas de táxi aéreas que podem fazer o transporte aéreo de carga e cargas perigosas. Depois, revendo essa classificação do próprio álcool gel. E depois, vendo também o que está sendo um grande alívio para as empresas aéreas, alívios importantíssimos, em que sentido? Para que você possa transportar carga também nos bancos das aeronaves, desde que devidamente acomodado. Então, as linhas aéreas, elas estão ganhando uma sobrevida, estão ganhando um fôlego com isso daí. E também estamos vendo a participação das aeronaves, dos serviços de segurança, das forças de segurança pública, também, para acompanhar. Por outro lado, o que nós vimos aqui, parece que 86% das cidades brasileiras não estão atingidas pelo Covid. Se nós temos no Brasil em torno de 5 mil e poucos municípios, se sobraram aí 15%,
então, em tese, nós teríamos 1.500 municípios atingidos. Mas nós temos 2.000 que declararam emergência. E, como se diz, isso daí realmente está prejudicando, primeiro, a aviação comercial, a aviação regular, de linha aérea. E agora também estamos vendo isso começando a alcançar a aviação geral e também os táxis aéreos. Pois muitos táxis aéreos estavam esperando uma certa demanda para que acontecesse o transporte desse material e também isso está sendo contornado. Tá? Agora, a única coisa que está sobrevivendo, que está acontecendo, eu estou vendo que a aviação agrícola ela ainda está funcionando. Porque, afinal de contas, né, não tem como parar. E eu passei agora em Luiz Eduardo Magalhães, eu passei em Barreiras, e eu pude ver que a situação está pungente. Porque, afinal de contas, meu amigo, são as commodities, né, o interesse que nós temos no mercado muito grande. E o Brasil hoje também parece que é a segunda maior aviação agrícola do mundo e a mais eficiente. Agora, quando nós falamos de aviação, Juan, é importante que todos saibam o quê? Que nós temos a indústria do transporte aéreo, que não é apenas o transporte passageiro, o táxi aéreo. Nós temos as exatas, que são as empresas de serviços aéreos auxiliares, que estão sofrendo horrores, que já estavam tendo problemas com as concessões, devido ao formato das concessões e devido como estava sendo repassadas essas concessões e os preços praticados pelos novos concessionários. A Swissport no mundo, que tinha 65 mil funcionários, está com 12 mil e a tendência é fechar. Nós temos também a questão da manutenção de aeronaves. Ou seja, a ANAC ela emitiu também uma portaria, salvo engano, na onde ela diz que ela está prorrogando a IAM das aeronaves. Tudo bem, ela prorrogou para que seja feita a IAM, a inspeção anual de manutenção, mas as outras inspeções calendáricas não estão suspensas. A 50 horas, a por período, a por vencimento, a por data. Então isso aí também é importante estar esclarecendo. A própria segurança dos sítios aeroportuários, isso daí é importante. Já tivemos notícias de invasão de sítios aeroportuários, inclusive federais, acontecendo por aí, devido a essa loucura toda de pandemia. E obviamente que tudo isso daí reflete aonde? No mundo jurídico. Responsabilidade, indenizações, ressarcimentos. As empresas estão atrás de financiamentos juntos ao governo. O governo falou que vai liberar 3 bilhões para cada empresa através do BNDES. Mas falou que ia liberar em março, em abril, parece que ficou para maio. E uma coisa, Juan, me ajuda a responder uma pergunta. Cadê o FINAC? Parece que o FINAC, né, cara? O FINAC parece que ele está com alguns bilhõezinhos aí, eu não sei certo o número, né? Entendeu? Mas eu tive num evento em Brasília e a gente nunca tem muito acesso, né? E teve um senador que colocou lá que disse que está em média de 22 bilhões, eu acho que uma coisa assim que tem no fundo. Naquela época, né? Hoje a gente já acredita que tem até um pouco mais, né? Olha, se são 20 bilhões ou 7 bilhões, eu não sei. Eu sei que é muito dinheiro. E parece que esse dinheiro ele segue contingenciado e sem uma previsão de ser aplicado para o setor. Porque o que nós temos que entender é que esse dinheiro também não será dado, né, Juan? Esse dinheiro será emprestado. E cedo ou mais tarde nós vamos ter que assumir isso aí também. Nós, o público, ou as empresas aéreas, que vão ter que jogar isso daí no passivo. O que eu vejo que seria importantíssimo também, Juan, é uma questão que é até polêmica, porque, por exemplo, a questão das multas. Tá? Nós temos empresas aí que recebem multas da ANAC à torta e direita, e empresas que recebem multas, táxis aéreos, eles estão recebendo multas porque estão operando em pistas não certificadas em áreas indígenas, mas eles estão atendendo a União. E a ANAC diz que se não está certificada a pista, você não pode operar. Mas você operou e não lançou um diário de bordo, então você tem um problema em cima de problema. Eu acredito que seria a hora do governo chegar, negociar, também verificar a situação dessas empresas, propor assim um plano realista de pagamento, até por uma questão de sobrevivência. Porque, sim, Juan, é aquela coisa, se você fala que a Azul, ela lucra 10% do seu faturamento, e é um lucro muito bom se isso acontecer, para ela pagar R$1.000, ela tem que faturar 10 mil. Se você tem 5% de lucro, para você pagar R$1.000, você tem que faturar 20 mil. Então, se quem administra a aviação também não tem essa mentalidade contábil e essa realidade, a coisa também não funciona. Quer dizer, nós temos uma oportunidade agora também de estar indicando novos diretores para a ANAC, porque os que estão lá só podem ficar 6 meses. E estamos também tendo uma queda de braço política muito grande entre o governo federal,
que quer indicar assim, aquelas pessoas que ele acreditam ser técnicas, que são pessoas isentas, e temos também as casas parlamentares, que também querem, por suas bancadas, trabalhar com essas indicações. Eu sei que no meio de uma eventual disputa dessa, isso é uma suposição, quero deixar claro, no meio de uma eventual disputa dessa, quem perde somos nós, porque parece que nomes já foram encaminhados ao Senado e até agora não foi marcada uma sabatina para que isso aconteça, né, para que eles possam, de fato, assumir o seu mandato aí para os próximos 5 anos. Enfim, nós estamos num breaking point aí, cara, interessante, né, num turning point, sei lá. Até para que as pessoas entendam, se tu puder explicar um pouquinho como é que funciona a indicação de um membro, de um diretor da ANAC, eu acho que é interessante as pessoas entenderem, né? Porque não é simplesmente o presidente vai lá e indica, né? E vai lá e acontece, né? Ele tem que passar pelo Senado, né? Se puder explicar um pouquinho de como é que funciona essa dinâmica, porque às vezes as pessoas não conhecem. Olha, nós tivemos no ano passado a edição da Lei das Agências, onde a Lei das Agências fala que, inclusive, para ser diretor interino, né, tem que ser funcionários de carreira para que eles sejam disponibilizados e que eles possam assumir de forma imediata. Ou seja, o próprio governo. Então, agora, como é que você indica o que é um diretor da ANAC? Um diretor da ANAC, inclusive, é o que nós queremos que aconteça através do novo CBA, porque o novo CBA está nas suas entrelinhas lá, dizendo que os diretores da ANAC devem ser pessoas que tenham pelo menos 6 anos de experiência na aviação, que seja do setor, tá? E que seja de reputação ilibada, entre uma série de coisas. Agora, o que pode acontecer? Dentro do perfil do nosso governo, o governo ele pode escolher técnicos que sejam do setor, que sejam da área pública ou sejam da área privada, que ou também podem estar dentro da ANAC, e uma vez que essa pessoa tenha um currículo, que dessa vez passa sempre pelo, agora vai passar assim, pelo ministro da Infraestrutura, depois vai passar para a Casa Civil, porque a Casa Civil é que faz uma triagem, e temos a Secretaria da Presidência da República que verifica também os dados dessa pessoa, se ela tem um cadastro limpo, se ela não está devendo impostos, se está tudo ok, bonitinho, tá? E depois que isso daí acontece, volta para a Casa Civil, a Casa Civil então comunica ao Senado. E no Senado, então, é passado para o presidente do Senado e ele envia essa matéria para a Comissão de Infraestrutura e a Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, então, marca uma sabatina. E nessa sabatina, então, os senadores que são membros da comissão ou qualquer senador que também queira participar do momento lá, pode fazer perguntas para esses sabatinados, para realmente atestar se eles têm ou não têm o conhecimento técnico, se eles são, de certa forma, assim, podem corresponder a uma expectativa. E depois que eles são aprovados pela sabatina do Senado, eles são enviados para o plenário do Senado, onde então vai ser corroborado, vai ser votado essa indicação. Uma vez que é corroborado pelo plenário do Senado, volta para a presidência da República para que seja feito a posse desse diretor. Tá. Isso é interessante até para as pessoas entenderem que não é simplesmente eu vou lá e digo quem é que vai ser e acontece, né? Então tem toda uma política por trás, tem toda uma burocracia por trás. Gente, só deixa eu colocar aqui, eu estou vendo até que o consultor Lobo aqui botou um questionamento aqui, até achei bem legal, de se é o momento agora de tirar dúvidas sobre direito aeronáutico com o professor Jorge. A pergunta a gente não consegue acompanhar aqui nos comentários. É legal se vocês fizerem a pergunta nesse pontinho de interrogação que tem ali do lado. Que daí eu coloco aqui na tela, e daí o professor pode estar lendo junto comigo e respondendo essas perguntas. Aqui no comentário, como passa muito rápido, a gente não consegue acompanhar e fazer, tá bom? Então, se alguém tiver alguma dúvida, ali no pontinho de interrogação. Então, assim, Jorge, tu chegou a falar aqui, então, um pouquinho com relação à linha de financiamento, pensando no FINAC, né? Porque até agora, a verba que apontou até agora para as empresas aéreas não tinha ligação com esse FINAC, né? O FINAC ainda continua preso. A tua ideia, então, seria pegar esse fundo, né? E trazer para as empresas de uma forma que elas pudessem ter acesso a esse fundo? Seria isso? É mais. Nós tivemos o PIDAR, que foi o Plano de Desenvolvimento da Aviação Regional, onde previa, inclusive, né, os subsídios à operação de algumas empresas, para que as empresas realmente pudessem, então, trabalhar até que pudessem criar uma demanda. Mas aquilo que eu falo, esse subsídio não é simplesmente você dar o dinheiro para a empresa. Você tem esse dinheiro onde você aplica, primeiro, em infraestrutura. Quer dizer, então nós temos que ter a infraestrutura, que seriam os aeroportos regionais. Nós tivemos, alguns anos atrás, uma loucura,
onde chegou a falar que seriam 800 aeroportos regionais. Depois nós tivemos uma síncope, que depois o pessoal falou que era 200. Aí depois já chegou no governo Temer, já falou que seriam 57. Quer dizer, então a coisa foi diminuindo. O Brasil, na época da desregulamentação máxima, que foi na década de 60, tivemos mais de 400 municípios atendidos pela aviação regular no Brasil. Inclusive mais de 140 localidades atendidas pelo CAN, pelo, salvo engano, Correio Aéreo Nacional, do Exército, inclusive em hidroaviões, aviões Catalinas. Tá? Hoje nós temos, parece que 120 e poucas cidades que são atendidas pela aviação regular, o que estava voltando a crescer, porque chegamos a ter apenas 110. Então, a ideia do PIDAR seria realmente você criar uma zona criar aeroportos para fazer uma interligação, um last miles, eventualmente subsidiar algumas passagens, porque não adianta você ter um aeroporto bonitinho se você também não tem uma demanda. E isso daí também é um outro problema. E até mesmo você também tem que tomar cuidado, porque tem vários locais, principalmente na Amazônia, que as pessoas fazem voos. E seriam como ligações aéreas sistemáticas, mas também não são ligações aéreas sistemáticas. Às vezes muitos táxis aéreos fazem isso também por conta de uma necessidade de demanda. Agora, você vai proibir, você vai cortar a asa desse pessoal? Eu não acho que seria justo, é aquilo que eu falo. O governo ele tem que estar participando, entender essa demanda e aplicar e ajudar isso daí. Porque senão a coisa simplesmente não decola. E o mais importante, o Brasil, nós temos a gasolina de aviação muito cara, talvez as mais caras do mundo. E o Brasil, a coisa é tão maluca, Juan, mas é tão louca, que, por exemplo, a Petrobras, ela faz de conta que ela tira o barril de petróleo lá, ela pode até extrair o barril daqui, do Brasil, mas ela faz de conta que importa esse barril, coloca no preço internacional do dólar, e cobra a capatazia, cobra tudo, cobra o imposto de importação, cobra o imposto industrial, cobra o ICMS, faz toda aquela manobra, faz de conta que o imposto, que a gasolina entrou aqui dentro, depois ela é refinada e ela faz de novo, faz de conta que ela é importada da refinaria lá de Texas vindo para o Brasil. Isso inclusive é objeto de uma representação que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, fez junto ao Ministério Público Federal, para que seja apurada essa precificação. Para você ver, a gasolina aqui em Goiânia está entre R$ 8,00 e R$ 8,60 e não abaixa, apesar do petróleo já ter assim, já estar com preço negativo. O barril do petróleo já está a $20 tem um tempo. E para compra futuro, o preço do petróleo está negativo. Diga-se de passagem. Querosene de aviação. 40% dos custos das empresas de aviação no Brasil é querosene. Parece que agora ele está a R$ 3,00, ele abaixou um pouco, mas também está longe de abaixar aquilo que precisa. E nós temos que pensar também para essa aviação regional, voltando àquele nicho, né, que você também, as empresas que deem suporte, que deem combustível, que elas também vão precisar de um apoio, de um suporte financeiro para poder sobreviver esse primeiro momento até criar uma demanda. Enfim, a situação ela requer um planejamento amplo, não é apenas vamos reformar aeroportos. Você vai ter um aeroporto fantasma. Vamos reformar um aeroporto. De repente chega uma ANAC e fala, opa, não tem carro de bombeiro. Vamos reformar o aeroporto. E aí de repente o DCE fala, você não tem plano de proteção de zona aeroportuária. Tá? Então assim, a aviação no Brasil, até uns 2, 3 anos atrás, parece que ela vinha sendo feita aos espasmos, né? Há uma coisa assim, vamos fazer 800 aeroportos, vamos fazer 200 aeroportos, vamos fazer não sei o quê. Só que você não pensa no sistema, Juan. E a aviação, você não pode negar a existência do táxi aéreo, você não pode negar a existência do aeroclube, porque tudo está intrinsecamente ligado, tudo faz parte. Agora, você não voa também sem leis que ajudem você a voar, que cooperem, leis que possam te colocar assim, adiante do seu tempo. E a mesma coisa também, nós temos que ter a mentalidade de uma agência reguladora, mas voltadas ao business, ao negócio. Tá? Você tem que ver o aerodesporto como negócio, viu? Para que você possa ganhar dinheiro. Se a pessoa tem uma aeronave e ela quer ganhar dinheiro com aquela aeronave, que faça um táxi aéreo simples, um táxi aéreo individual. Tá? O que falta para isso? Se uma empresa de táxi aéreo quer operar para uma pista que não é homologada, faça igual fazia alguns anos atrás. Lança a zona de pouso Lulu e pronto. Ela assume o risco da operação. Tá? O que não pode acontecer é a coisa ficar capenga, como nós temos visto acontecer até hoje. É por isso que eu tenho muita esperança, porque nós temos muita coisa que precisa mudar. Sim.
Eu sou uma pessoa que tem esperança e sempre penso no lado positivo, né? Sempre torcendo para que a coisa melhore, né? Mas uma coisa que tu colocou que é bem interessante, porque não adianta construir um aeroporto se ele não tiver demanda. Mas muitos locais têm locais que têm potencial para ter aviação e às vezes não acontece por falta de organização, às vezes dos municípios que estão próximos, de um apoio do governo, alguma coisa nesse sentido. Eu tive muito próximo do município do Rio Grande do Sul, que ele tem um potencial ali no litoral norte. Vamos falar um pouquinho, eu não queria falar tanto de cidade, porque eu não tenho autorização para falar, né? Mas no litoral norte ali do Rio Grande do Sul, onde tinha uma reunião de várias prefeituras, por quê? Porque eles queriam, tem um aeroporto pronto, tem tudo construído, tem tudo estruturado, e queriam trazer para o transporte aéreo, para uma empresa aérea começar a fazer voos regulares para lá. Só que a empresa disse, olha, eu até posso fazer, mas eu preciso de demanda, né? Então eu não posso pegar e começar a botar um voo para estar pousando lá e sair vazio. Pelo menos preciso de uma garantia de 12 assentos, 20 assentos nesse voo diário, né? Então no início a ideia era auxiliar essa empresa com esses assentos e depois aí, na hora que tivesse o movimento, continua, né? É esse prazo. E isso é bacana, o governo auxiliar nessa questão de poder fazer com que a empresa vá até a localidade, e às vezes nem precisa financiar assento, mas é questão de redução do ICMS do combustível, redução, às vezes, de vários custos que a empresa aérea tem, que poderia estar sendo reduzido para começar a financiar esses pousos. O que tu acha, mais ou menos, do que eu estou colocando aqui, Jorge? Eu acho que nós temos que melhorar, a nível de agência, de Secretaria de Aviação Civil, até algumas terminologias. Quando você fala aviação regional, eu penso Mercosul, eu penso América Latina, tá? Porque existe aviação subregional e existe aviação local. O que seria aviação local? A aviação local seria a pessoa que sai de Envira, lá na Amazônia Ocidental, e vai para Feijó. Sim. Ou seja, são duas cidades polos, Feijó no Acre, é um pulinho de 40 minutos, 30 minutos que você faz no avião pequeno, mas que não tem outro jeito de ser feito. A não ser que você queira pegar a calha do Rio Envira, e você pode demorar uns 2 dias para fazer a mesma coisa. Assim como, por exemplo, né, eu tive a notícia agora de que o aeroporto um aeroporto importante lá na região amazônica, a Nova Olinda do Norte, que ele foi fechado definitivo. É uma cidade com 17, 18 mil habitantes, não tem estrada, você pode deixar o carro aberto, que ninguém vai roubar o carro, e de Manaus era 40 minutos de Sêneca. Você pode ir de barco, demora quase 18 horas. Enfim, então nós temos que realmente pensar desde essa aviação local, e quando eu falo aviação local também, eu não falo só Amazônia, eu falo São Paulo. Se nós formos comparar São Paulo com a Flórida, tá? Você vê que a Flórida tem pelo menos o dobro de aeroportos operando, e o quádruplo de aeroportos, se você colocar os aeroportos de reservas àqueles que existem. E São Paulo também é um estado, meu amigo, que é aquilo. Se eu puder sair de avião de São Paulo para ir para Ribeirão Preto, é muito melhor do que você pegar 3, 4, 5 horas de rodovia para ir e para voltar. E acredito que se os estados cooperassem também para participar desse debate, mas o que acontece? Você pega um estado como o Pará, um estado que os governantes lá, os governadores, os últimos com quem nós conversamos, falar em reduzir ICMS de aviação para eles é câncer. Tá? Eles não te atendem, eles assim viram a pá, apesar da demanda, assim, olha que o Pará, meu amigo, é um estado que deve ter umas 100 e poucas pistas homologadas, mas tem mais de 1000 pistas de pousos não certificadas que são utilizadas. Então no Pará nós temos uma mineração muito forte, tá? E o ICMS lá de aviação redunda em 33%. Mas agora, como é que funciona a questão do ICMS, né? Além da precificação, porque só aquele faz de conta que a Petrobras faz para colocar a gasolina de aviação dentro do Brasil, corresponde a 72% do preço do combustível. Ainda chega a questão do ICMS. Porque o ICMS é assim, porque só tem Cubatão que produz essa gasolina, tá, de aviação no Brasil, fora quando ela é importada. Mas, inclusive a planta agora está em reforma, tá bom? Mas quando ela é produzida em Cubatão, vamos supor que ela saia de Cubatão a R$3 o litro. Tá? Lá da usina não, perdão, da refinaria. A refinaria, o governo chega no governo do estado do Pará, o que vai acontecer? Ele não vai jogar os 33% sobre esses R$3. Ele vai jogar uma pauta. Ele vai definir que o preço de pauta é R$8,50.
Então ele vai jogar 33% sobre esses R$ 8,50. Então, dessa diferença dos 3 para os 8,50 ou 33, é que o distribuidor tem que trabalhar com preço para passar para o revendedor. Para o revendedor depois passar para o cara da aviação. E tem estados aí que querem, inclusive, se por exemplo, se eu consigo comprar no preço final a R$ 8,00 a gasolina e eu consigo lucrar 50 centavos com litro, tem estado como é o Rio Grande do Sul que quer cobrar ainda 30% sobre os 50 centavos. Então, meu amigo, a coisa é tirânica, praticamente da forma como acontece. Eu estava estudando os custos de um táxi aéreo, até mesmo para uma questão de fazer uma consultoria, porque você tem que fazer uma anamnésia de uma empresa onde você vai trabalhar. Tá? Porque quando você tem que entrar assim no mérito de fazer, olha, o que está acontecendo juridicamente, economicamente com a empresa, até para você fazer um planejamento de quem que você pode contratar ou mandar embora, ou então aquilo que está gerando multas, aquilo que não está... O empresário chegou com a pauta e falou o seguinte, olha, 34% dos meus custos aqui na empresa é mão de obra. Tá? 30% é combustível. Presta atenção nesse número. E 12% taxas e tarifas aeroportuárias. E também taxas e tarifas de ANAC, aeroportuária, DSEA, TAM, TAT, Infraero. Quer dizer, você pega combustível, você pega funcionários, custos de funcionário que no Brasil é muito caro, e você pega tarifas, não falei impostos, tá? Falei tarifas. 3 pautinhas, você fecha, meu amigo, 76% do faturamento da empresa. Então... Aí tu pega uma multa, pega uma coisa assim nesse sentido, e aí já foi todo o faturamento que tu tinha, e principalmente na aviação que a gente tem, às vezes, um incidente, alguma coisa nesse sentido, é um mercado, às vezes, que é meio para maluco mesmo, né? Coisa assim, e o que acontece? E até você querer discutir essa questão, por exemplo, de multas, né? Na ANAC, abrindo aqui um parênteses que eu acho que é importante. Opa, o pessoal Jorge deu uma travada, que eu não sei se foi a minha internet. Alô? Gente, se vocês conseguirem me ajudar... Opa. Jorge, eu não sei se travou para mim aqui ou para ti, ou para todo mundo. Se tu puder repetir a parte ali que tu falou das multas, é uma coisa importante, aí para mim travou, que eu acho que para o pessoal também deve ter travado também. A ANAC voltou, né? Se você prende de maneira que não seja... Você estoura uma jornada e você voou algumas vezes durante... Para mim que continuou, tá? E se você voou com a aeronave durante alguns dias... Tá normal agora, eu acho que o pessoal está respondendo por causa da travada que deu anteriormente. Tá perfeito agora, eu acho, tá? Tá legal? Porque para mim que tá jóia, viu? Tá, não, perfeito, tá jóia. Então a ANAC, ela aplica aquilo que nós entendemos no direito como bis in idem. Aplica vários autos de infração. Entendeu? Isso daí já era um problema monstro. Isso tem gerado uma demanda jurídica cada vez maior. Tá? Que nós temos acontecido. Inclusive, a própria resolução 472 da ANAC, que trata sobre questões de multas, ela está sendo revista agora. E olha só, importante, o DSEA, ele não aplica multas repetitivas, ele aplica um grau, tipo assim, caso a pessoa ou a mesma conduta, ou a ANAC não, ela quer colocar isso dentro do legal, em relação a isso daí. Quer dizer, é uma coisa que atrapalha. Aí você pergunta, e como é que nós vamos fazer isso, né, em relação à justiça? Eu te pergunto, os juízes eles estão preparados para julgar essas causas? Para entender que isso não é um risco à aviação? Porque também não existe o conhecimento muito amplo da questão do direito aeronáutico para a maioria dos magistrados. E os juízes federais, obviamente, que eles tenham a tendência para entender que a administração pública ela não vai errar. Sim. Então daí é o problema, né? Então nós tivemos tido assim, muitas ações nesse sentido.
combatendo essas multas, tá? Mas assim, cansa o judiciário, esgota a relação, e de repente a ANAC ela poderia entender, e isso é importantíssimo, ainda mais agora nessa época de dificuldade. E aí vem o recado mais importante agora, que é o seguinte: a ANAC, para fazer qualquer processo de uma empresa aérea, você tem que pagar uma taxa. Por exemplo, você quer colocar uma aeronave na especificação operativa, você paga uma taxa. A ANAC ela exige que você esteja com a sua certidão negativa de débitos fiscais em dia, 100%. Acontece que com a situação que nós temos hoje, né, de quebradeira, de muitas dívidas, e detalhe, o sócio de uma empresa que pode ter vários problemas, e de repente, apesar dele pagar por um serviço, a ANAC vira e fala: olha, eu vi aqui a sua CND, você não tem CND negativa, você está positivo, não vou te prestar esse serviço. Olha, 70% das ações dos mandatos de segurança que são adentrados contra isso tem sido positivo a favor dos operadores, porque entende-se que é uma situação absurda. Quer dizer, você já tem uma empresa, você pode estar em dificuldade, você pode estar numa série de situação, e de repente você trava a empresa inteira. Ou seja, então isso está sendo questionado sempre judicialmente, tá? E também eu acho que isso poderia ter uma suspensão dessa condição agora, durante esse coronavírus, tudo isso que nós estamos passando, tá? Sim. Ô Jorge, como o papo aqui corre e vai rápido, né? Porque a gente já está no final da live, o horário já está chegando aqui. E aí é legal colocar para o pessoal que está assistindo que o Instagram funciona assim, ó, ele simplesmente corta. Então a gente tem que estar controlando o horário bem certinho. Ok. A gente está no meio do nosso papo e corta. Eu queria entrar num assunto antes da gente finalizar, que eu acho que é interessante, eu acho que tem uma opinião bacana para falar. A respeito da concessão dos aeroportos. A gente tem aí uma concessão, vários modelos de concessão, né? O que tu acha a respeito disso, né? Porque a gente teve os governos e cada governo fez um modelo, e aí eu queria saber qual a tua opinião a respeito disso. As concessões... Não, assim, é um assunto muito delicado, por quê? Porque seria interessante que o governo federal entendesse o seguinte: se ele quiser fazer as concessões da maneira que ele quiser fazer, faça. A aviação não se opõe a isso, mas desde que ele destrave a aviação. E um dos pontos para você destravar a aviação é exatamente a questão da aprovação do novo Código Brasileiro de Aeronáutica, que não vai ser aprovado agora, porque ele vai sair do Senado, depois ele vai para a Câmara dos Deputados, pode voltar para o Senado, mas ele tem que ser discutido e tem que ser burilado, tem que ser melhorado. Os modelos que foram feitos as primeiras concessões, totalmente desastrosas. Isso aí é uma coisa que eu não preciso dizer, né? Quer dizer, a Inframérica está quebrada, a Inframérica, inclusive, agora, né, pegou aquele aeroporto que foi feito lá em São Gonçalo do Amarante, se não me engano, né, lá em Rio Grande do Norte. Aquele aeroporto lá foi um desastre desde o começo, aquele ali estava escrito que não daria certo. Você fechou aquele outro Parnamirim, que era na base aérea, que estava praticamente a 1 km, 2 km da entrada da cidade, constrói aquela estrutura gigantesca que era para ser uma base militar ou tinha uma outra função, não me lembro, né, foi feito pela Força Aérea, só assim que saiu. Primeiro aeroporto construído depois de muitos anos no Brasil, diga-se de passagem, né, porque há muitos anos nós não construímos um grande aeroporto aqui no Brasil, e de repente foi feito naquela situação que você passa por algumas ruas estranhas a 40 km de distância, quer dizer, era uma coisa que fadada a não dar certo. E agora já estão querendo ver o equilíbrio econômico, já estão querendo ver a devolução para o Estado, e a Inframérica fala até mesmo em questão de ver ressarcimentos por aquilo ali. Nós tivemos Campinas. Campinas também, que está envolvido na Lava Jato, assim como o Galeão também está envolvido na Lava Jato, e Campinas, né, que está com um cacareco lá, de coisa de quase 4 bilhões de reais já, também, né, pendurado, e foi feita uma coisa assim, parece que é aquela história da marolinha, né, que não ia pegar nada, ia dar tudo certo, Copa do Mundo, Olimpíada, e diga-se de passagem, Copa do Mundo e Olimpíada para aviação geral e táxis aéreos foi um completo desastre. Porque isso encareceu demais as concessões, tivemos NOTAM para tudo que é lado, isso aí foi péssimo. Tá? O próprio Galeão também, você vê que acho que só tem uma empresa que opera, o americano, que está operando o Galeão atualmente. Todos estão fugindo de lá. Seja pelo custo, seja pela estrutura, aí eu já não entendo. Então nós sobramos Guarulhos. E de todas essas empresas que estão operando, nós temos que ver essas concessões. O que está acontecendo? A contrapartida da Infraero está sendo paga, não está sendo paga? É um questionamento que eu faço muitas vezes, né? Porque a Infraero tem uma participação de 49% nisso daí. Está sendo feito o pagamento do financiamento que foi ofertado, isso aí já está acontecendo, tá?
Nas novas concessões que aconteceram agora recentemente, eu tiro Porto Alegre, eu tiro aí Floripa, os aeroportos ficaram muito bonitos. Tá? Floripa principalmente, tá de parabéns. O Rio Grande do Sul permaneceu mais ou menos a mesma coisa, né? Mas já estava tendo um problema muito grande com as empresas de serviços aéreos auxiliares, as exatas. Porque as novas cessionárias, talvez no afã de ter o investimento de volta, aquilo que foi pago, né? Sobretaxaram as taxas dessas empresas, né? Que, meu, assim como tem no hospital o enfermeiro, o faxineiro, o segurança, essas são as exatas. Então, de repente, essas novas concessões estavam impondo um aumento de 500% do que era cobrado em cima dessas empresas, das exatas. Então, isso daí também é muito ruim. Quero dizer, a participação tem que ser ampla, de toda a sociedade, e principalmente dos operadores. Mas, se não cabe a nós discutir se o Ministério da Economia, se o Ministério da Infraestrutura sente-se confortável para fazer o que está fazendo, que faça. Eu entendo que o novo Código Brasileiro de Aeronáutica não ameaça as concessões. Eu acredito que também não tem nenhuma ameaça imediata que eles querem fazer. Mas libera a aviação geral, liberem os táxis aéreos, liberem o aerodesporto, liberem essa outra pleiade que existe na aviação, sem a qual a aviação não há. Sim. Sabe, Jorge, a gente já está chegando no final da nossa live, eu queria que tu deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo, mas até para complementar, a gente chegou a fazer uma das primeiras perguntas que eu te fiz, tinha a ver com o potencial da aviação no Brasil. E aí, depois de toda essa nossa conversa das dificuldades que nós temos nas empresas, das dificuldades que a gente tem nos táxis aéreos, das dificuldades que tem nas oficinas que a gente não entrou, nas exatas, nos aeroportos, as regulamentações, o combustível, eu fico pensando o quanto a aviação poderia crescer e se desenvolver se não tivesse todo esse emaranhado, o quanto a gente poderia ser grande, né, dentro do Brasil. Mas, pedindo assim para ti, se pudesse fazer assim, um comentário final aqui para a gente aí se despedindo, porque antes que o Instagram feche aqui a nossa live. Olha, eu gostaria que ninguém desistisse da aviação. Muito pelo contrário, né? Eu acho que quanto mais temos dificuldades, mais nós temos que mostrar a nossa resiliência. E realmente, as possibilidades da aviação no Brasil, cara, elas são infinitas. Mas nós temos que fazer essa consciência chegar onde precisa. Nós temos que realmente, assim, um sistema dentro do governo, ainda existe um establishment lá dentro. E nós temos que abrir para isso daí. Tá? Abrir o quê? Para o mercado, para os operadores, e que realmente o sistema ele haja com aquela consciência. Quem voa faz a economia girar, todos ganham dinheiro com isso. E o Brasil, meu amigo, nós temos tudo para ser uns Estados Unidos da aviação. E nós ainda temos que concluir a marcha para o oeste, que é a Amazônia. E a aviação é a chave e é da única forma que nós vamos conseguir fazer isso. Sim. É bem por aí mesmo. Quando a gente começa a olhar, até a gente pega naquele flight radar, a gente começa a ver as aeronaves. Agora, no momento de Covid, não tá aparecendo muita coisa, né? Mas se a gente começar a olhar em tempos normais, a gente vê como está apagada aquela região da Amazônia e tudo mais. Que já serve como uma referência. Então, Jorge, eu queria te agradecer. A live gostei muito da live. A gente falou aqui durante quase uma hora, está batendo uma hora. E trouxe assuntos, eu acho que são extremamente importantes. Eu acho que nem só agora no momento que a gente vive, que o tema era na questão do Covid-19, mas eu acho que isso afeta antes, durante e depois do Covid. Eu acho que isso foi uma verdadeira aula aqui que eu acabei tendo aqui nesse nosso bate-papo a respeito do quanto a gente pode crescer e quanto pode se desenvolver dentro da aviação brasileira. Queria te agradecer muito assim pela tua presença e lembrando a todas as pessoas que estão aqui participando que todas essas lives elas ficam aqui no Instagram durante 24 horas, né? E depois a gente grava elas e tá botando tudo lá dentro do blog da AeroTD. O Charles, que é o nosso marketing, ele até fixou aqui o tema da live, ele estava tentando botar o link do YouTube lá da AeroTD, mas não conseguiu porque eu acho que a ferramenta aqui não aprova. Lembrando também que essas lives que a gente está fazendo agora, nós estamos fazendo todos os dias às 5 horas da tarde uma live falando sobre um tema relacionado à aviação, né, no Brasil e no mundo. E que esse era um projeto da AeroTD antes, né, anterior, que a gente tinha a ideia de fazer esses podcasts com mais de um especialista, e aqui a gente não consegue. Eu sei que tem pessoas aqui que às vezes têm vontade de dizer, manda aqui para mim, às vezes no privado, assim, eu quero participar também, eu quero estar conversando, estou gostando da live. Só que daí eu digo assim, cara, não dá, a gente só tem espaço para uma pessoa, e eu acho que a gente convidou uma pessoa que abrilhantou esse momento aqui agora, falando um pouquinho sobre essa questão de regulação,
sobre essa questão da parte jurídica que a gente tem dentro da aviação. Obrigado, viu, Jorge? Juan, você é um lutador, cara, eu te acompanho há alguns anos, te admiro muito. Eu sei que não é fácil fazer o que você faz, tá? E realmente assim, né, cara, meter isso aí pra cima, parabéns, tá? E também parabéns aí à família, né, que cresça mais um pouco também. A sua, que eu tô falando. Obrigado. Não, mas vamos devagar, um filhinho já tá puxado, vamos devagar, tá bom? Tá bom. Um forte abraço, Jorge. Então falou, cara, até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, finalizamos então mais uma live agora, aqui dentro da RTD. Lembrando que amanhã a gente tem mais uma live que ocorrerá às 5 horas da tarde. Eu acho que a live hoje foi bem bacana. Espero que vocês tenham gostado. Estou vendo aqui, ó, amei, né? Ótima, faço mais lives como essas, ótima. Gente, que bom que vocês gostaram. O professor, acredito, depois eu vou estar repassando. Provavelmente ele está olhando também agora. Ele é uma pessoa que eu conheço já há bastante tempo. A gente começou a conversar e se conheceu bem no momento que a gente estava criando o sindicato das escolas aqui e tudo mais. E ele veio e deu um auxílio bem grande e a gente tem se comunicado bastante desde aquela época, né? Tem um conhecimento muito vasto na área da aviação, principalmente na parte como advogado também. Tá bom, gente? Um forte abraço. Lembrando que assim, ó, essa semana agora, o restante da semana, vai ser bacana porque a gente vai pegar assim, ó, um comissário de voo que está atuando aí na área para falar um pouquinho também. A gente já teve um papo assim com o professor Marcelo. Já tivemos com o Douglas também. A ideia é falar com uma pessoa assim também que atua na área e que está atuando na área para falar um pouquinho sobre como está a aviação lá, aqueles que estão à frente de tudo isso. Vamos falar também com o pessoal que é piloto, mecânico, e eu tenho uma live que eu acho que vai ser extremamente bacana, que é com um aluno nosso. O aluno que está passando agora por esse momento do Covid, que está nessa questão de fazer a aula. Ele tinha aula presencial e agora está passando para aula remota, né? Então, isso é legal para mostrar a experiência, como é que está sendo, que é legal. A gente é uma instituição de ensino, a gente tem que falar também com os nossos alunos, como é que está indo isso tudo. Tá bom, gente? Muito obrigado, espero vocês todos para amanhã, às 5 horas da tarde. Um forte abraço.